Salve, salve nação! Galera, simplesmente mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que o Flamengo não é líder. É, meu parceiro, não é líder. Rodada 9, simplesmente uma rodada para esquecer. Por quê? O Vasco ganhou, o Palmeiras ganhou e o Flamengo só ficou no empate para o Maracanã lotado com mais de 50 mil pessoas. Vem comigo para debater essa rodada 9 do Campeonato Brasileiro e deixa a sua opinião aqui, ó. Qual o seu time do coração? Seu time venceu nessa rodada? Porque o meu só garantiu um pontinho e deixou o Palmeiras se destacar no Campeonato Brasileiro. Vamos começar por sábado. Sábado o Vasco fez um atropelo, 3-0 em cima do poderoso Fortaleza. Um monte de gente expulso, um de cada lado, e o Vasco, simplesmente com dinizismo, brincou de jogar futebol. É, meu parceiro, o Fernando Diniz chegou lá e muitos achavam que ia ser uma catástrofe, estão mordendo as costas. O Vasco está indo muito bem com o Fernando Diniz. Já o Ceará pegou o Sport Recife, que não machuca ninguém, e meteu 2-0 também, isso no sábado. Já o São Paulo conseguiu de virada ganhar do Grêmio. O Grêmio também está numa nhaca com o Mano Menezes, que ninguém merece, e segue performando no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, depois de muitos empates, conseguiu essa vitóriazinha magra, jogando em casa, mas venceu e segue a rodada. O Corinthians jogou um super clássico com o Santos. Santos de Neymar, que simplesmente tá feliz porque tava lá na Kings League. É, meu parceiro, o Neymar não tá nem aí pro Santos. E o Santos segue perdendo, assim como o Fortaleza. O Santos perdeu mais um jogo, o Corinthians fez 1-0, o Santos ainda teve jogador expulso. Mas já vou trazer para vocês a tabela desse campeonato, que tá uma uva. Pro Palmeiras, né? Juventude e Fluminense, jogo dificílimo, 1-1. Juventude que tomou muita pancada de time grande, conseguiu parar o Fluminense. Também a Juventude em casa costuma ser muito forte. O Bahia do Rogério Ceni venceu o Vitória por 2-1, jogo também agitado, muitos cartões vermelhos, 2-1 nessa partida. O Red Bull Bragantino, por muito pouco, muito pouco, não conseguiu vencer o Palmeiras. Saiu na frente, jogando em casa, mas deixou o Palmeiras virar, empatar e virar com o Murilo. Que fazem. O poderoso Flamengo, que diz ter o melhor e maior elenco da América Latina, simplesmente por conta do cansaço, foi, ou melhor, foi vencido pelo cansaço. Entrou no Maracanã sonolento, mesmo com boa intensidade nos primeiros 15, 20, até 25 minutos. Depois foi um joguinho muito do ruim, mas não faltou vontade, vi muita luta de alguns jogadores. Esse jogo serviu para ressurgir Matheus Gonçalves, que entrou em campo. Ressurgiu também Lohan, aquele Lohan do Campeonato Carioca que estava voando, por muito pouco não foi para a Europa, não foi para a Turquia, sei lá para onde é o Lohan, mas acabou que não foi vendido, voltou para o Sub-20 e agora volta a ser relacionado pelo Felipe Luiz. Pelo menos talentos profissionais e pela maratona de jogos, a qualquer momento pode surgir uma lesão e uma oportunidade para esse cara. O Felipe Luiz falou que a posição dele de preferência é meia, mais ou menos onde joga o Gerson, onde joga o Luiz Araújo, onde joga o Plata, ali meia atacante. Não é tão agressivo como o Plata, não chega a ser um atacante como o Plata ou como o Luiz Araújo, é mais um meia como o Gerson, como o Matheus Gonçalves. Mas a faixa do campo que ele prefere é aquela ali, bem concorrida, né? O Plata joga muito ali, o Luiz Araújo está numa fase boa e o Gerson também é o titular da função. Então, o Lohan nada mais, nada menos quer disputar a vaga com o Gerson. Tá lascado. Mas é ali que ele prefere. E o Felipe Luiz falou muito sobre isso na coletiva. Já vou trazer para vocês. Internacional empatou com o Mirassol em casa. O Internacional também está numa nhaca. É muito time grande empatando, gente. Só o time grande do Palmeiras que continua vencendo. Joga mal, vence. Joga bem, vence. Joga em casa, vence. Joga fora de casa, vence. Tá de brincadeira. Só falta vencer o Mundial. Ah, não, ele já tem, né? 51. E o Cruzeiro também fez um super clássico com o Atlético Mineiro. Gabigol continua no banco, mas ficaram no 0-0.
um final de semana bem pobre de gols, tá? Só o Vasco venceu por um placar um pouquinho melhorzinho, de 3-0. Melhorzinho não, né? Um excelente placar de 3-0, ainda mais contra o Fortaleza, jogando em São Januário. E o Ceará que venceu por 2-0. Esse foi os maiores placares dessa rodada 9 de um domingão, galera. Que é isso? Detalhe, para muita gente, falta só mais um jogo antes das férias. Que isso, Rodrigo? A rapaziada que não vai disputar o Mundial vai ter aí uns 40 dias sem futebol. Já imaginou o que vai causar, como é que fala, no condicionamento físico dos atletas? Para Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, não muda nada para o futebol brasileiro, mas continua o Mundial, o Super Mundial de Clubes. Então, a intensidade é a mesma, pelo contrário, o Felipe Luiz vai ter aí 30, 40 dias, dependendo de até onde for, né, no campeonato, no Super Mundial, e vai poder ajustar alguma coisa. Afinal de contas, o Mundial é tiro curto. Para quem chegar na final são 7 jogos, então coisa rápida, pique e Copa do Mundo. Mas para quem não vai disputar o Super Mundial, vai ficar com o calendário aí, vai ficar com um vale aí de pelo menos uns 30 dias fácil. Obviamente os atletas não vão tirar 30 dias de férias, mas dá para tirar uns 15 para descansar e mais uns 10 para voltar ali às atividades e mais 5 para começar a trabalhar com bola. Já estou fazendo aqui a agenda dos clubes. Já estou fazendo a agenda dos clubes. E falando nisso, o Felipe Luiz reclamando muito do calendário brasileiro, mas falou também que o problema é para todo mundo. E é claro, vai tentar ao máximo usar todas as peças disponíveis. No jogo de ontem, ele veio com uma formação diferente, onde o De La Cruz teve como companheiro o Everton Araújo, mas aí ele enfiou 4 atacantes. Foi um 4-2-4, com o Cebolinha e o Luiz Araújo abertos pelas pontas e o Bruno Henrique e o Pedro enfiado na área. Agora, gente, como é que você tem o Pedro e o Bruno Henrique enfiado dentro da área e não tem chuveirinho, não tem cruzamento? Achei isso um absurdo. É obrigação cruzar a bola para o Pedro, para o Bruno Henrique, que são cabeceadores espetaculares. Mesmo assim, o Flamengo pouco fez no ataque, poucas finalizações, um jogo bem ruinzinho do Flamengo. Chegou a ter uma superioridade na posse de bola a maior parte do tempo, mas depois o Botafogo também começou a gostar do jogo e acabou diminuindo essa posse de bola. No final ficou 60 para o Flamengo, 40 para o Botafogo. O Botafogo conseguiu, mesmo com pouca posse de bola, deu 8 chutes na direção do gol, acertando 2 no alvo. Um deles, o Rossi, fez uma defesaça. O Flamengo chutou 15 vezes, a pontaria está horrorosa, acertou só 3 no alvo e também o goleiro John fez uma defesaça. Então, assim, para ficar mais legal, poderia ter entrado essas 2 bolas e ter ficado 1-1. 1-1 é muito melhor que 0-0, porque, gente, você fica lá 1h30 assistindo a partida de futebol e não gritar um golzinho, nem que seja do adversário, para xingar o adversário, eu preferia 1-1 do que 0-0. Afinal de contas, a gente vai no Maracanã para ver gol. E a rapaziada saiu de lá sem nenhum golzinho para mais de 50 mil pessoas. 5 cartões amarelos para o time do Botafogo, que bateu muito mais, fez 23 faltas. O time do Botafogo picotou muito o jogo e o Flamengo fez apenas 9 faltas e um cartãozinho amarelo justamente para o Wesley, que não podia tomar cartão amarelo porque estava pendurado. Ele e o De La Cruz. O De La Cruz saiu lesionado e o Wesley saiu, não vai jogar o próximo jogo, ficou fora do próximo jogo por causa do terceiro cartão amarelo. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, falou muito do calendário, reclamou muito do calendário. E, infelizmente, ele tem razão, mas não vai mudar. E uma coisa de certa, que foi o que ele falou, é ruim para todo mundo. Então, vida que segue. O Arrascaeta segue sendo artilheiro do campeonato, com 7 gols, mas agora tem a companhia do Vegete, que marcou nessa vitória do Vasco de 3-0 e também empatou ali com 7 gols. Lembrando, nem o Arrascaeta não bate pênalti. O Caio Jorge continua com 5 gols e a tabela do Campeonato Brasileiro segue com Palmeiras, com 22 pontos. Perdeu a invencibilidade, mas também só empatou uma vez. Isso ajuda muito o Palmeiras, porque ele tem uma derrota igual ao Flamengo, só que o Flamengo tem 2 empates e o Flamengo tem 3 empates e o Palmeiras só tem 1. Últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 e perdeu 1. O Flamengo, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Veio um Cruzeiro numa crescente, últimos 5 jogos, uma derrota, um empate
e 3 vitórias do Cruzeiro. E o Red Bull Bragantino que, tirando o tropeço de ontem, tinha que ser pro Palmeiras, né, Red Bull? Tava vindo numa sequência boa, 3 vitórias, 1 empate e agora perdeu pro Palmeiras. Na quinta colocação, Ceará, sexta, Bahia, sétimo, Fluminense. Fluminense deu uma freada na arrancada. Corinthians não quer guerra com ninguém, está em oitavo, faz seus pontinhos ali de vez em quando. Atlético Mineiro também, 13º colocado. Botafogo, 10º colocado. São Paulo parou de empatar, venceu umazinha, 11º. Mirassol, 12º. Vasco da Gama também, meio de tabela, não quer guerra com ninguém, 13º. Fortaleza, 14º. Internacional, gente, esperava muito do Internacional. O Roger Machado vinha fazendo um trabalho espetacular, mas a bola não está entrando, estamos uma nhaca danada, já são 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas para o Internacional, sem contar aquela sapatada de 4 para o Botafogo. O Vitória segue na 16ª e abre a zona do rebaixamento, com o Grêmio do Mano Menezes muito apertado, Juventude com saldo de gols, a pior defesa do campeonato, menos 13 gols para o Juventude, Santos de Neymar, menos 4 gols de saldo, perdeu nas 5 últimas rodadas, perdeu 4, só empatou umazinha. E o Sport Recife, que está quase jogando a toalha com menos de 10 rodadas, tem apenas 2 pontos. O Santos com 5 pontos, são os times que estão em crise. O Juventude ali está com 8 pontos. Uma vitória vai a 11, já pula lá para o 12º. Então, até o Juventude ali está tranquilo. Mas o Santos e o Sport Recife, a vida tá dura, rapaziada. Vamos que vamos. No meio de semana tem Flamengo e Botafogo do Ceará pela Copa do Brasil. Um jogo que vai ser complicado diante desse cenário do Flamengo, que vive nessa gangorra de verdade. Numa semana está no inferno, no outro está no céu, e parece que agora a gente está no inferno de novo. Porque se por acaso o Flamengo perder para o Palmeiras, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, lá na Arena do Palmeiras, simplesmente o Palmeiras vai abrir 7 pontos de vantagem. E o Flamengo viaja para o Mundial com a cabeça no Campeonato Brasileiro, que a diretoria, assim que chegou, pediu só uma coisa: me dá o Campeonato Brasileiro. E qual a pior situação do Flamengo? No Campeonato Brasileiro. Até ontem era Libertadores e agora no Campeonato Brasileiro. Aparentemente vai bem, só na Copa do Brasil que venceu o primeiro jogo por 1-0, com gol do Rian, se eu não me engano, Wallace Rian. E agora no Maracanã precisa de uma vitória simples ou até mesmo um empate, o Flamengo passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Rapaziada, para quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele like maroto, não esquece de se inscrever aqui no canal bem posicionado, afinal de contas, posicionamento é tudo. E nessa situação do Flamengo, vice-líder, que fase. Tamo junto. Até mais tarde. Hoje tem live. Vem com o pai.